Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à live de segunda-feira, nosso bate-papo sobre ferramentas terapêuticas, espiritualidade, autoconhecimento, um lugar para você tirar as suas dúvidas, aprender mais, a se conhecer. Sejam muito bem-vindos. Para você que está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. É um prazer ter vocês aqui para falar um pouquinho mais sobre o que nós temos aprendido, sobre tudo que o universo do desenvolvimento humano proporciona de autoconhecimento, liberdade, traz resultados para as nossas vidas. E eu quero compartilhar um pouquinho de como foi a mentoria que eu participei no sábado. Eu já faço essa mentoria há alguns meses com o Elton Euler e a Tabita Camacho. E no sábado tive a oportunidade de estar presencialmente com eles no evento O Ponto Cego. E quero compartilhar um pouquinho do que eu aprendi aqui com vocês, para que vocês possam levar isso para a vida também de vocês. E quem sabe, se vocês quiserem participar de um processo terapêutico comigo, em breve, agenda aberta, para que vocês possam descobrir aí qual o ponto cego de vocês e por que não estão conseguindo atingir os sonhos e objetivos de vocês. Já dizia Elton Euler que toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. E o que isso significa na prática? Nós temos que colocar aqui um assunto que está um pouco em alta, mas ainda não tem tanta gente explicando tão a fundo sobre dependência emocional. E aí, será que você tem dependência emocional? E se tiver, será que ela pode atrasar os seus resultados? Então fica comigo até o final dessa live que você vai descobrir. Se você acha que tem alguém que precisa ouvir esse conteúdo, já pega o aviãozinho aqui, compartilha, chama para vir aqui para a live, para escutar sobre esse assunto. Se você tiver dúvidas também, já coloca aqui as suas dúvidas para que a gente possa ir conversando e esse bate-papo aqui ficar cada vez mais interessante. Porque quando vocês compartilham as dúvidas de vocês, pode ser a dúvida de outra pessoa e a gente enriquece o nosso bate-papo aqui, a nossa live de segunda, tá bom? Então, traz aqui a sua dúvida para a gente discutir sobre ela. Então, vamos começar a falar sobre dependência emocional. O que seria essa tal dependência emocional? Basicamente, é a dificuldade que nós temos de nos posicionar, de colocar, como Jesus já dizia, né? Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, que nós não sejamos nem frios, nem mornos, que a gente consiga se posicionar. Então, desde a época de Jesus, ele já nos orientava a ter cuidado com a dependência emocional, a estabelecer limites nas nossas vidas, para que a interferência do outro não atinja o nosso emocional. Então, o que é a dependência emocional? Quantas vezes você já se perguntou, coloca aqui para mim, tá? Escreve eu. Quantas vezes você já se perguntou, por exemplo, nossa, eu queria começar um projeto novo, como por exemplo, fazer lives, como eu. E aí você fica pensando, nossa, mas será que eu devo fazer? O que será que as pessoas vão pensar de mim? O que será que o meu pai vai pensar de mim? Ou a minha mãe vai pensar de mim? E os meus amigos? Será que eles vão me apoiar? Todas as vezes que você pensa em fazer algo e automaticamente vem à sua mente o que os outros estão pensando, essas pessoas têm uma influência na sua vida, seja direta ou indiretamente. E isso pode, na maioria das vezes, nos prejudicar.
Porque todas as vezes que a gente pensa o que o outro está pensando sobre isso, né? Se eu for mudar de profissão, como está acontecendo agora na minha vida, por exemplo, né? Tô fazendo uma transição de carreira, né? Tô saindo do mundo empresarial para ir para o mundo das terapias, tô me posicionando de forma diferente. E imagina se eu fosse me preocupar com o que todo mundo pensa e acha a esse respeito. Uma carreira aí de mais de 20 anos no mundo empresarial, dos negócios. Eu não deixo de estar no mundo dos negócios, porque, né, ser terapeuta é ter um empreendimento também, mas agora eu vou empreender em outra área. Vou trabalhar com as relações humanas, coisa que muita gente já achava que eu fazia e que eu já era formada. Inclusive as minhas clientes já perguntavam, mas você não era, né, terapeuta? Você já não tinha feito psicologia ou alguma coisa do tipo? Achei que você era, porque você, né, ajudava tanto aqui no provador, ajudava tanto a hora que chegava ali no caixa. Então, esse posicionamento que eu sempre tive, que as pessoas inclusive reconheciam em mim, mas que por muito tempo ficou ali dormindo, e muitas vezes porque nem eu parava para olhar o que eu queria, e quando eu parava para pensar, eu pensava assim, nossa, mas fazer uma transição de carreira nessa altura do campeonato, ou o que será que os outros vão pensar de mim? E quando a gente fica com essa formiguinha, assim, com esse barulhinho na nossa cabeça, isso é um tipo de dependência emocional. E normalmente, de quem nós mantemos uma dependência emocional? Eu falo que, para quem já esteve aqui num processo terapêutico comigo, já passou por alguma análise, né? Nós não vamos estabelecer uma dependência emocional, a menos que a gente seja um fã inveterado aí, desmedido, de um artista famoso que a gente goste muito. Mas nós vamos estabelecer dependência emocional com as pessoas mais próximas a nós. Mãe, pai, irmãos, amigos, chefe, funcionários, marido e mulher. E aqui eu preciso fazer uma observação que marido e mulher não exerce dependência, ou melhor, exerce dependência emocional, mas é o único lugar onde você deveria aceitar esse tipo de dependência entre o casal. O marido exercer influência sobre a esposa e a esposa exercer influência sobre o marido. Esse é o único relacionamento onde deveria acontecer essa influência. E entre os casais que influenciam seus filhos pequenos. Os filhos pequenos são influenciados e os pais têm ali sobre eles uma dependência emocional. Porém, o contrário não deveria acontecer. Os filhos pequenos não deveriam invadir o núcleo dos seus pais. E o que significa? Seus filhos pequenos não deveriam dar ordens em vocês. Não deveriam definir o que os adultos farão. E hoje em dia é muito comum nós vermos os casais se norteando pelo que os filhos querem, filhos pequenos inclusive, ou o que eles acham, ou o que eles vão sentir, ou o que eles vão querer. E a gente percebe que tem muita criança que tem muita habilidade de controlar a vida dos pais, e isso, inclusive, se esses pais forem separados. Tem criança que ficou fera em acabar conduzindo a vida de ambos os pais para conseguir o que eles querem. Então, aqui fica essa observação já desde o início. E para a gente falar um pouquinho mais sobre dependência emocional, que é um ponto crucial para a gente entender onde está o nosso ponto cego,
nós precisamos trabalhar um pouquinho, né, na terapia da análise corporal. Nós temos ferramentas para identificar quais são os traços que eu falei na semana passada. Lembra? Quem estava aqui na live, quem não estava, assista, tá gravado. Vai lá depois que terminar essa e assiste para você entender um pouquinho mais sobre os traços de caráter. E aí, lá eu falei sobre os 5 traços de caráter que se formam da fase desde a gestação até os 6 anos de idade. Vou relembrar os nominhos aqui com vocês. Para quem não estava na live, assista, tá? E lembre-se que os nomes que eu vou dizer aqui são só nomes, foram mantidos pelo Corpo Explica, que é a escola que criou essa ferramenta, para homenagear o criador da teoria dos traços de caráter, que é o Reich, que é lá um contemporâneo da época do Freud, ok? Então, aqui são só nomes e não se preocupe, porque quando a gente diz que você tem... Quando a gente diz que você tem algum desses traços, não estamos querendo dizer que você tenha a doença, que hoje em dia alguns nomes têm o mesmo nome do traço, tá? Então temos o esquizoide, que é o primeiro traço que se forma, o oral, o psicopata, que aqui não é o psicopata patológico, é só o nome, o masoquista, que também não é o masoca que gosta de sofrer dos 50 tons de cinza, e o rígido ou a rígida, tá bom? Então, esses são 5 traços que a gente consegue analisar numa análise corporal, e cada traço desse tem um tendão de Aquiles, tem um ponto fraco, tem as suas dores, e muito provavelmente é por essas dores que eles vão acabar desenvolvendo uma tendência a ter dependência emocional. Alguns traços, inclusive, desenvolvem uma tendência maior ou menor à dependência emocional. Então, é por isso que a análise corporal é uma ótima ferramenta de autoconhecimento, aceitação, e vai colocar luz para você entender os seus mecanismos de funcionamento. E você vai entender, por exemplo, se a sua tendência a ter dependência emocional é muito alta, se é baixa, com quem você pode ter uma tendência a ter a dependência emocional, com quem você talvez não tenha. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar numa análise corporal, por exemplo. E por que a gente está falando aqui tanto de dependência emocional? E o que significa, né, ter uma dependência emocional? Equivale a dizer que toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. Será que essa dependência emocional não está te afastando dos seus objetivos? Se você pensar, vou gravar um vídeo para expor o meu trabalho, e aí, o que as pessoas vão pensar sobre isso? Eu gravo trocentos milhões de vídeos, acho que nenhum está tão bom quanto eu gostaria e perdi às vezes 1, 2, 3 horas. Quem grava conteúdo para a internet sabe que um vídeo às vezes de 30 segundos leva às vezes 1, 2, 3 horas para ficar pronto, dependendo do seu nível de perfeccionismo, dependendo do seu grau de exigência e dependendo da sua habilidade, por exemplo, de edição de imagem e vídeo. Então, percebam aqui que para aparecer por 30 segundos num conteúdo que às vezes não vai chegar a tantas pessoas assim, você leva muito tempo. E ainda por cima, quando você posta, alguém vem do seu núcleo, do seu, né, contexto e fala: nossa, agora você virou blogueirinha? Nossa, agora você quer se aparecer? E aí, imagina se de repente
alguém vira pra mim e fala assim: nossa, Dani, mas agora você só faz live, agora você só aparece na rede social, o que você tá querendo com isso? Quer virar blogueira? Né? Você não trabalha mais? Imagina se eu viro e falo assim: nossa, é verdade, né? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? O que será que as outras pessoas estão pensando a meu respeito? E aí, quando eu vi, eu posso ter desistido de gravar meus vídeos. Vocês podem ficar sem conteúdo, por exemplo, e de repente eu posso abrir mão dos meus sonhos. Por quê? Porque alguém começou a dizer que eu queria ser blogueirinha. Entendem essa sutileza de como funciona a dependência emocional? Coloca aqui pra mim se vocês estão conseguindo captar, se tá fazendo sentido pra vocês, gente. Coloca assim, se tá fazendo sentido pra eu saber aqui se tô conseguindo me fazer entender, por favor. E aí, nós vamos entendendo que as pessoas mais distantes de nós, elas têm menos poder de influenciar sobre as nossas decisões. Agora, imagina se você tem um sonho de morar fora e tá fazendo sentido? Show de bola. Imagina se você tem o sonho de morar fora, por exemplo, do país, mas seus pais morrem de medo de como isso vai ser, porque a vida deles sempre foi aqui, eles nunca estiveram lá fora e eles não vão, talvez, te apoiar tanto quanto você gostaria. E aí você pega se pensando assim, poxa, e se eu for? Eles vão ficar, como vai ser isso? E aquela pulga atrás da orelha fica ali coçando. E quando você viu, você desistiu. Você desistiu de um sonho porque o que os seus pais pensam a seu respeito influencia muito, influencia tanto que muda a sua decisão em relação à sua própria vida. E quando nós somos adultos, solteiros, por exemplo, quem deveria estar no meu núcleo ou quem deveria interferir nas minhas decisões? Ninguém. 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 E parece um pouco de egoísmo, né, falar isso, mas quem deveria interferir no meu núcleo, se eu tivesse, seria um namorado ou meu esposo e eu no dele. Mas como eu sou solteira, ninguém deveria interferir no meu núcleo. As pessoas podem me aconselhar, se eu pedir, show de bola. Eu filtro o que faz sentido, o que não faz, eu deixo passar. Se eu não pedir e alguém me oferecer um conselho, eu posso, de repente, agradecer e dizer que não estou procurando conselhos. Quando eu estiver procurando, se eu quiser o conselho dessa pessoa, assim o farei e pedirei esse conselho. Mas se eu não quiser, agradeço. Mas é muito difícil para nós, às vezes, estabelecer essas relações. E aqui eu me coloco na posição de quem sempre gostou muito de dar conselhos, inclusive muitas vezes conselhos que não me foram pedidos. E já faço aqui um meia-culpa de que nessa época eu ainda não tinha muita consciência e peço aqui para que me perdoem todos aqueles em que eu interferi drasticamente no núcleo e nas decisões. E por que eu tô falando isso? Porque estamos todos aqui numa jornada. Lembra que eu já falei em outras lives, né? Especialmente quando eu tô falando sobre espiritualidade. E acabo que eu sempre trago esses assuntos porque eles estão interligados. Às vezes são nomes diferentes, mas as abordagens no fritar dos ovos, elas descambam ou elas desaguam no mesmo mar. Nós estamos aqui para evoluir, não nascemos prontos, estamos fadados à perfeição.
Mas quando essa perfeição vai chegar, só Deus sabe. Para quem me acompanha sabe que eu sou espírita, logo eu sou reencarnacionista. Acredito na reencarnação. Então, para mim, nós vamos levar muitas e muitas vidas para termos consciência a nível de não interferir na vida das pessoas quando nós não formos chamados. E quando nós formos chamados, sabermos que nós devemos contribuir com a nossa percepção, pensar junto com essa pessoa, mas saber que a decisão é dela. Dar a mesma liberdade a todos aqueles seres vivos que convivem conosco, que Deus nos dá, seja de errar ou de acertar. Então, nós vivemos em sociedade, é muito difícil para nós, especialmente para as pessoas mais próximas do nosso ciclo, que em nome do amor, e muitas vezes é um amor verdadeiro e genuíno, mas na intenção de que essa pessoa não sofra, muitas vezes nós acabamos interferindo nas decisões dessas pessoas. E muitas vezes nós funcionamos como os padrões controladores que a gente aprende na mentoria. Como uma pessoa que se posiciona ou como vítima, ou uma pessoa que se posiciona como um narcisista, ou como uma pessoa que se posiciona como um vingador. E entender sobre esses padrões de controle que, na maioria das vezes, nós exercemos na vida uns dos outros, de quem está bem próximo de nós, é extremamente importante, porque isso dá liberdade para nós e para o outro de ser quem ele é. Porque na análise corporal, por exemplo, nós dissemos que todos os traços são excelentes e são muito bons. E eles trazem a funcionalidade e eles são como você deveria ser. Até porque quem fez aqueles traços foram Deus. Então, assim, ele não erra. Se ele não erra, a gente sabe que o que o nosso corpo moldou em nós, né? Salvo quando quando sofremos traumas, né, impostos pelas pessoas que conviveram conosco na fase infantil e que foi um trauma proposital, salvo esses traumas que moldam a nossa fase adulta, sempre, e mesmo assim, tá? Mesmo assim, sempre estamos sob a criação de Deus, somos criação de Deus. Então, tudo que nos acontece tem um motivo e uma causa. Na fase infantil, muitas vezes nós não temos como lidar com o que nos acontece, mas nós precisamos nos responsabilizar com o que nos acontece na fase adulta, porque é na fase adulta que vem todos os resquícios do que nos aconteceu na infância. E é por isso que a gente sempre fala que um processo terapêutico vai buscar a sua infância. Alguém aqui nunca fez nada de terapia? Coloca aqui, coloca pra mim aqui, pra eu saber quem nunca fez um processo terapêutico, por favor, enquanto eu vejo aqui. Newton, obrigada pelo carinho, eu aprendo muito com vocês também. Coloca aqui suas dúvidas para que a gente possa compartilhar, né, um pouco mais. Acredito que esse amor é de mãe e pai para filho, erramos muito por sermos super protetores. Sim, Kelly, exatamente. E é errando que se aprende, não é? Se a gente não erra, a gente não aprende, só quem erra tem a oportunidade de consertar alguma coisa.
porque não fazer nada é muito pior, tá? Então, aqui já fica essa observação. Não estamos dizendo que não vamos errar, porque lembra, nós estamos aqui, nós ainda somos falhos, somos destinados à perfeição, mas ainda somos muito falhos. Vai demorar bastante para que a gente chegue à perfeição. E eu vou compartilhar aqui no final da live com vocês uma história bem interessante para que a gente possa entender. Porque a ideia não é trazer cobrança para nós no sentido punitivo de que isso nos paralise. A ideia aqui é colocar luz, e em tudo que nós colocamos luz, nós temos condições de trabalhar. E quando a gente começa a trabalhar, é o autoconhecimento. Então, eu percebo, por exemplo, em mim, um padrão controlador narcisista. O narcisista é aquela pessoa que quer tudo para si e não se importa com os danos colaterais que vai fazer para o outro. E aí, por exemplo, né, na mentoria a gente tem ferramentas para detectar esse tipo de padrão. A primeira coisa a se fazer é me reconhecer nesse padrão narcisista. É fácil? Mas de jeito nenhum. Não é. Reconhecer que eu tenho esse padrão controlador, mas não é de jeito nenhum. Só que quando eu reconheço, aceito, eu tenho condições de trabalhar. Trabalhar para que as relações com as pessoas que convivem comigo sejam mais leves, sejam mais fluidas, que eu possa ser quem eu quero ser e as pessoas que estão à minha volta possam ser quem elas querem ser. É dar a elas o mesmo direito que Deus nos deu de ser quem nós somos. Então percebam que aqui tudo gira em volta da palavrinha controle. E controle é algo que muitos de nós gostamos e alguns traços gostam muito mais, especialmente o psíquico e o rígido. Esses dois traços adoram o controle. E aí é onde a gente, fazendo o mapa, fazendo o gráfico, descobre quanto de cada traço você tem, e aí a gente entende quanto de controle você costuma exercer, tanto na sua vida quanto na vida das outras pessoas. E aí a gente vai conseguir entendendo como esses padrões de controle vão funcionando. Quer saber um dado legal aqui, ó? Quem me acompanha, né, que responde as enquetes, a propósito, ó, quando eu posto uma enquete, por favor, responda lá, ajuda bastante a trazer conhecimento, trazer essa percepção, preparar conteúdos para trazer para vocês aqui. Então, quando tiver enquete, ó, vai lá no story e responde, aperta o dedinho lá, até porque o Instagram entrega para mais pessoas quando ele vê que tem essa interação, tá? Então, quer me apoiar? Vai lá e responde a enquete, coloca perguntas. Esse é um bom jeito de apoiar e dizer que você gosta do trabalho das outras pessoas. Então, eu postei uma enquete, né? E perguntando quem as pessoas, né? Quem você quer mudar? E graças ao bom Deus, a maioria respondeu que quer mudar a si mesmo. E isso é excelente. Por quê? Porque a gente só muda nós mesmos. Eu só mudo a mim mesmo, você que está assistindo só muda a si mesmo. Nós não temos o poder de mudar o esposo, a esposa, o filho, a mãe, o enteado, o chefe, o amigo de trabalho. Nós não temos esse poder. A gente até queria, mas não tem. Então, quem a gente pode mudar? Nós mesmos. Eu posso mudar a mim mesmo e você que está me assistindo pode mudar a si mesmo. Como que a gente faz isso? Como você vai mudar alguma coisa que você nem sabe que tem? Fica difícil, né? Se fica difícil, o que você precisa fazer primeiro? Colocar luz sobre quem você é. Por isso que a gente insiste tanto em autoconhecimento. Quais são seus padrões? Como você funciona? Você ainda se lembra do que você gosta?
Coloca aqui pra mim. Alguém, você ainda se lembra do que você gosta? Quais são os seus sonhos? Vocês ainda sonham? Tem sonhos aí pra realizar? Ou nem sonho mais tá tendo? Coloca aqui pra mim, ó. Coloca aqui. Eu ainda me lembro de quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Porque muitas vezes a gente se emaranha tanto com as outras pessoas que a gente perde a nossa essência. E no final das contas, se alguém perguntar para você quais são os seus defeitos, sai uma lista gigante de todos os defeitos que você tem. Mas e quando a gente pergunta assim, mas e as suas qualidades? Às vezes gagueja e não sai uma qualidade, porque a gente tem muita dificuldade às vezes de se reconhecer, muita dificuldade de olhar para dentro e estabelecer parâmetros que sejam justos. Muitas vezes nossa régua está muito alta, nossa régua de exigência está muito alta e tem alguns traços que tem a régua de exigência aqui, ó, nas alturas, e isso acaba dificultando muito para que essa pessoa se aceite como ela é, traz insegurança, traz comparação, tá sempre olhando para fora quando tá na dor. E isso acaba fazendo com que a gente queira controlar o outro no ímpeto de achar que isso vai fazer com que a gente se mantenha ali numa relação. E no final das contas, o que a gente faz é só afastar quando a gente quer exercer esse controle onde não deveria. Então, percebam que tudo está ligado ao controle. A dependência emocional, ela funciona, né? Ela é aquela pulga atrás da orelha ou aquela interferência direta que algumas pessoas ao seu redor têm sobre você, tá? E aqui vou repetir novamente. Marido e mulher precisam ter essa dependência emocional. É saudável. Inclusive, é o único que deve estar no que a gente chama de banheiro um do outro. Os únicos. Filhos pequenos, os pais interferem nos filhos. Os filhos não interferem nos pais. Filhos adultos, tchau, cada um tem sua vida, ganha ali, né, asas para ir descobrir o que o mundo tem para oferecer. E muitas vezes a gente vê a síndrome dos filhos aí, Peter Pan, que não crescem, que estão super velhos e ainda estão na casa dos pais, sem prazo definido para sair de casa, vivendo ali como se tivesse 15 anos e sem querer se responsabilizar muito pelas suas vidas, pelas relações, sem querer assumir, sem querer agarrar, sem querer lutar pelos seus sonhos. Muitas vezes nem tem mais sonhos. Então percebam onde a dependência emocional pode ir atacando. Lembra, toda demora no resultado. O que é esse resultado? Esse resultado pode ser a realização de um sonho que não chegou. Esconde uma espera nas relações. Será que se você realizar o seu sonho, quem vai ficar feliz? O que seria isso? Se você, por exemplo, tem o sonho de morar fora e você for, seus pais vão ficar felizes por você estar indo embora? Ou vão se fazer de vítimas? Vão ficar ali na posição de, ai, coitado de mim, você vai me abandonar. Ai, porque de repente aparece uma doença do nada que te impede de você ir embora. E aí? Você ficaria? Ou você iria? Percebam, né, que tem muita doença que inclusive tem função na vida de certas pessoas. É difícil, né? É difícil colocar luz sobre essas questões, mas é necessário, porque muitas vezes você não está realizando os sonhos que tem
Porque tá esperando que os outros te aprovem, tá esperando que os outros te apoiem, tá esperando que os outros façam por você, quando na verdade ninguém vai fazer por você. Muitas vezes o apoio não vai vir de quem você espera e às vezes vem até o contrário. As pessoas não acreditam em você, as pessoas começam a te lembrar de quem você é, começam a te lembrar do seu passado, começam a te diminuir, porque não acreditam que você seja capaz. E se você não mantiver a constância, se você não se mantiver confiante, muitas vezes você vai desistir. E depois vai ficar, que nem na Cartas para Julieta. E se? E se? E se? E nunca vai saber, porque ninguém volta no passado. A gente só sabe o que vai acontecer e a gente só tem controle do que acontece no nosso presente. Então, o nosso presente é que vai construir o nosso futuro. Se não dermos os passinhos em direção ao nosso futuro, o futuro certamente chegará, pelo menos o tempo de calendário vai chegar, só que quando ele chegar, nada vai acontecer, porque a gente não plantou nenhuma semente no presente. O tempo passou, mas a terra não tinha absolutamente nada para germinar. Choveu, as oportunidades apareceram, mas a gente não fez nada. Faz sentido, gente? Coloca aqui pra mim, por favor, se tá fazendo sentido. E aí, eu fiz outra pergunta também na enquete, né? Pra quem respondeu que quer mudar a si mesmo, né? A boa notícia é essa. Mudar a si mesmo é possível. E muitas vezes, quando você quer mudar, por exemplo, algo na sua vida, comece por si mesmo, porque eu sempre dou um exemplo, né, de quando você pega uma pedrinha e para quem tem a habilidade de jogar uma pedrinha na água e aí vem, faz assim, né, pá, joga a pedrinha e a pedrinha sai quicando na água. Então, o que você tem controle de jogar a pedrinha na água? Algumas pessoas, inclusive, têm habilidades especiais que aquilo vai, ó, só crescendo. Outra só joga a pedrinha na água, ela afunda, mas ainda assim reverbera alguma coisa. Então, o controle para nós é, a gente joga a pedrinha. Se estivermos treinados e quisermos reverberar algo, ou que aquilo influencie, ou que aquilo atinja mais pessoas, ou um número maior de coisas, a gente treina, né, o nosso poder de influência. E aí a gente joga aquela pedrinha lindamente e ela sai quicando na água e reverberando. Como as outras pessoas que estão à nossa volta mudam nesse reverberar. Quando toca nelas aquela ondinha e ela sente aquilo e ela fala, opa, a Dani mudou, eu preciso mudar também se eu quiser continuar aqui me relacionando com ela. E aí a outra pessoa toma consciência e decide se quer mudar ou não. Mas perceba que você não tem como pegar a mão da pessoa e jogar a pedrinha por ela. Se você fizer isso, você está interferindo drasticamente no núcleo dessa pessoa. Você está interferindo drasticamente na vida dessa pessoa. E isso não faz bem. Você está exercendo um controle no lugar errado. Você só controla a si mesmo. Você só controla o que você pode fazer. Faz sentido, gente? Coloca aqui pra mim, por favor, se faz sentido. E aí, né, como nós vamos descobrir os nossos pontos cegos? Quando a gente colocar um olhar em como as pessoas à nossa volta influenciam a nossa vida, como aquela vozinha no interior fala na minha cabeça
quando eu decido tomar alguma atitude para fazer algo que eu queira, mas eu fico pensando, o que o fulano vai pensar? O que a minha mãe vai pensar? O que o meu pai vai pensar? O que o meu filho de 50 anos vai pensar? Quantas pessoas, por exemplo, não ficaram viúvas com 40, 50 anos e às vezes sobre a influência dos pais ou às vezes sobre a influência dos filhos que já são adultos, não estão voltando a se relacionar por medo, por vergonha do que os outros vão pensar. Estão abrindo mão de terem relacionamentos incríveis, relacionamentos que muitas vezes vai ser o primeiro que ela vai ter de forma leve, de forma saudável, porque talvez o primeiro não tenha sido tudo isso, que às vezes começou muito cedo, porque começou e a pessoa não se conhecia, o outro também não, e levou no piloto automático, e aí aquela relação foi como deu para ser, e tá tudo bem. Lembre-se que somos seres humanos, fadados à perfeição, mas nós somos falhos e nós falhamos diariamente, mas a nossa intenção e o nosso desejo precisa sempre estar alinhado com o propósito de querer acertar, de querer melhorar nossa conduta conosco e com o próximo, tá? Então, é assim que a gente começa a colocar um olhar para entender onde estão os nossos pontos cegos, onde o nosso tendão de Aquiles aperta, tá bom? Então, esse era o papo que eu queria trazer para vocês hoje, que terapia não é coisa de louco, terapia é coisa de quem não quer ficar louco, terapia é coisa de quem quer ser uma pessoa saudável, ficar longe de todos os problemas que o emocional pode causar, inclusive emocional pode causar muitos problemas gravíssimos, sérios, como um câncer, por exemplo, tá? Para vocês entenderem o nível de como as nossas emoções interferem no nosso corpo. Se não tratarmos as nossas emoções, pode virar câncer. É profundo, né? Mas é bem importante que a gente tenha esse olhar, né? Que tenha a intenção de conhecer quem nós somos, que nós somos luz, que nós precisamos colocar luz dentro de nós, que fomos criados à imagem e semelhança, porém, ainda estamos em evolução. Então ainda não estamos perfeitos, mas somos fadados à perfeição. E dia após dia, nós podemos colocar intenção de sermos pessoas melhores. E é por isso que tem tanta ferramenta terapêutica à disposição de todos nós. Quando você sentir algum problema, quando você sentir alguma trava na sua vida que está te impedindo de alcançar os sonhos que você tem, procure ajuda. Procure uma ferramenta terapêutica que faça sentido para você. Procure conhecer mais sobre autoconhecimento, sobre reforma íntima. Então, existe essa proposta na maior parte dos lugares em que a gente convive. Pode ter nomes diferentes, mas o propósito é sempre o mesmo. Conheça-te a ti mesmo e a verdade te libertará. Então, a gente tem isso em N escrituras, tem a filosofia, tem nas religiões mais antigas da humanidade, nas ferramentas terapêuticas, tem nas músicas, tem nas artes, em todos os lugares estão os sinais de que nós devemos colocar um olhar para dentro e para cima, para que a gente possa se conectar aí com quem nós somos, descobrir quais são os nossos sonhos e correr atrás de realizá-los, porque isso é o que traz a satisfação para nós. Gente,
Muito obrigada por estarem aqui. Se vocês quiserem saber mais sobre o processo terapêutico, em breve tem agenda aberta. Me manda direct. Se tiverem dúvidas, coloca para mim nas caixinhas de pergunta quando eu abro, ou me manda pelo direct que eu vou gravando os vídeos e respondendo na medida do possível. E se você gostou desse conteúdo, acha que ele faz sentido, que tem alguém que vai gostar de ouvir isso, pega o aviãozinho aqui, ó, e compartilha com essas pessoas. Isso também me ajuda, me apoia, se você gosta do meu trabalho, se você gosta de mim. Então, já ajuda aí, já apoia compartilhando essa live com quem você gosta, com quem você acha que vai gostar. Por hoje nós terminamos, Newton. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por estar aqui, por dedicar o tempo de vocês aqui para compartilhar comigo. E se vocês tiverem dúvidas, mandem no direct que eu vou respondendo. E aí, até semana que vem. Tchau, tchau, gente!